Bora lá então? Mais uma aula. A gente aproveitando aí o nosso tempo para agregar um pouquinho. Eu quero que vocês consigam aí até o fim do curso estar conseguindo fazer bastante coisa sozinhos aí já com o Delphi. Então eu estou dando uma noção, né, essa noção inicial, e aí lógico os de vocês que tiverem mais interesse de se aprofundar vão continuar estudando e vão conseguir, né, por conta própria cada vez evoluir mais. Enfim, ó, vou abrir aqui o projeto da aula passada, né? Projeto que a gente está desenvolvendo, que é este dominando o Delphi. A gente criou o banco aqui. Eu vou abrir o projeto e a gente vai continuar de onde parou. Opa, que isso? Aí que beleza. O projeto não abre mais. Como assim? Até na aula passada tava tudo beleza, né? Agora resolveu azedar. Que isso, cara? Olha, eu tive esse problema esses dias aí. Não é a primeira vez que me acontece isso. E eu notei, cara, que foi depois que eu criei essa unit do banco de dados aqui. Esta bela unit aqui. Então deixa eu só verificar se pode ser o fato disso aqui estar vindo conectado. É até bom que eu já descubro um... Não, mas não é. O duro, cara, é que ele dá um pane e não abre o projeto. Olha. Então, abri um outro projeto aqui. O que aconteceu? Bom, se não é eu vou tentar aqui, gente, ó. Sinceramente, esse problema nunca tinha acontecido comigo antes e já é o segundo projeto que isso ocorre. Então, deixa eu abrir aqui. A gente é bom vocês verem junto. Vamos debugar o negócio. Eu vou abrir o código desse. Vamos ver se eu consigo, né? Abrir aqui. Só para ver se tem alguma coisa, né? Que a gente pode. Que poderia estar ocasionando. Cara, eu tô suspeitando muito desse data módulo, mas nunca aconteceu isso antes. Deixa eu tirar o create, vamos ver. Não vai criar. Vamos lá, open. Que isso, cara? Vamos perder o projeto? Assim, do nada? Vamos lá de novo. Vamos ver o que mais que eu posso fazer. Tirar essa unit daqui. Eu tô nas medidas desesperadas. Vamos ver se outro aqui, se tem alguma coisa aqui que possa estar. Enfim, aqui no projeto, não sei se eu vou conseguir identificar algum problema. Vou ter que pesquisar esse erro, porque eu não posso perder esse projeto assim, não. Não fizemos nada no projeto, nem lembro o que foi que a gente
finalizou na aula passada, mas não fizemos nada de... Vamos dar uma pesquisada aqui. Could not convert Cara, achei um vídeo. Vamos ver. O que o cara fez aí para resolver a treta. Nossa, cara, mesmo erro que tá acontecendo aqui. Vamos ver qual é a treta. O cara, vamos lá. Pior, ele veio aqui mesmo. Aqui. Peraí. Vamos tentar ver aqui, ó. Então ele veio aqui. Abriu este cara. Isso você quer aprender na prática, hein? Até eu tô aprendendo, porque rapaz, que zebra. Ele pesquisou aqui, ó. Deixa eu ver. Ctrl F. Remote. Vamos ver aqui, só vamos tentar ver o que o cara fez. Cara, parece que o problema tem a ver com a imagem aqui, ó. Gente, colocou. Tá de brincadeira, velho. A gente colocou essa imagem aqui. Acho que foi na aula passada, né? Deploy file. Deploy file. Eu acho, cara, que o que o cara fez aqui, ó, foi apagar esse trecho. Deixa eu confirmar aqui, ó. Deploy file. Você tá de brincadeira. Confirmar aqui, só pra mim não apagar errado, tá? Mas foi isso aqui, ó. Pum, apaguei isso, vou apagar. Vou nem apagar, vou recortar. Vai, recortei. Salvei. Reza a lenda que tudo correu bem depois disso. Vamos ver. Pelo amor de Deus. Por um momento eu achei que tudo estava perdido. Por um momento. Mas deu tudo certo. Então descobrimos aí o motivo do erro. Foi até bom porque tem um outro projeto meu que aconteceu isso também e eu não sabia o que era. Então na aula passada eu acredito que a gente veio, eu mostrei para vocês aqui, ó. Eu só não sei o porquê que tá dando isso, mas enfim. A gente tinha acho que alterado o ícone aqui, ó. E aí ele gera lá o ícone no projeto. Aí não sei se ele não estava encontrando o ícone ou se é o formato do arquivo que eu usei. Enfim. Só deixa eu voltar agora aqui. Eu tirei, né, do projeto. Ó, eu apaguei aqui, cara, a Unity do banco dados, né? Ó, eu vou até apagar aqui. Então o que
O que a gente vai fazer? Eu preciso colocar ela de volta. Aqui no Delphi tem essa opção aqui, ó, DD File, banco dados, já incluiu de novo no projeto. Então se a gente voltar aqui no project, aqui no projeto, ó, já incluiu aqui e já está criando, né? A única coisa é que ele está criando depois você pode mudar aqui pelo código ou aqui onde eu ensinei na aula passada também, na aula retrasada, quando a gente mexe aqui nos formulários, eu tenho que carregar o banco antes, né? Enfim, então primeiro ponto aí, vamos ver se está tudo funcionando e aí a gente começa de verdade agora a aula, porque realmente deu pane. Ó, funcionou, compilou, beleza. Vamos só, agora vou fechar tudo aqui e vou abrir de novo para ver se esse projeto ficou ok, né? Realmente, se não tem mais nenhum problema. Mas enfim, eu acho que o problema era realmente o ícone, cara. Que a gente colocou lá e deu alguma catástrofe. Vamos lá. File Open. Pega lá o projeto. Aqui, dominando o Delphi. PDV. Beleza, abriu aqui bonitinho. Então vamos continuar, né? Na aula passada a gente criou aqui uma tela de cadastro de cliente, foi isso? Criamos cadastro de empresa? Cadastro de empresa. Então aqui, né, nós criamos uma tela de cadastro de empresa. Não estão vendo a minha tela, vamos lá, por que será? O que está acontecendo? Estão vendo minha tela? Todo mundo está vendo a tela? Beleza? Então vamos lá. Ó, na aula passada então a gente colocou um componente aqui, um button edit. A gente colocou uma grid aqui embaixo, né? Que é a tela que a gente vai fazer a pesquisa. E aqui a gente criou, né, uma aba para fazer o cadastro. Se a gente olhar no nosso banco de dados, né, aqui na pasta dominando o Delphi, nós temos uma tabela de empresa, ou não, tab vendas, tab cliente, não tem uma tab empresa. Vamos confirmar isso. A gente criou, né? Acho que a gente criou depois. Então ela não está lá no documento. Ó, então essa tabela aqui, ó, tab empresa. Ela está criada, tem aqui o nome, blá, 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 blá. Beleza. Então a gente tem ali a tabela de empresas e aqui a gente vai fazer o cadastro da empresa. Legal. Tá, vou mostrar para vocês, eu estava comentando antes da gente começar a aula, né, que a gente tem várias possibilidades de trabalhar com o banco, né? Então aqui a gente já criou um arquivo que faz a conexão com o banco, este cara aqui. Então aqui a gente já testou, né? Já está conectando, a gente preencheu os dados aqui, ó. O driver, que é o MySQL, aí a gente colocou aqui o login prompt falso para ele não ficar abrindo aquela janela para logar. Aí aqui nos parâmetros a gente colocou o nome do banco, a gente colocou o nome do usuário do banco, o servidor e a senha, que nesse caso não tem, né? Então aqui a gente tem o username do banco, que é o root, eu estou usando o usuário principal, e a senha, né? A porta padrão e o password aqui que é em branco mesmo. Então colocamos aqui true, funcionou, significa que está conectado com o banco. Este arquivo aqui, né, o banco dados, tem esse componente que é o FD Connection, que faz a conexão com o banco e está funcionando. Eu já estou com a minha aplicação conectada com esse banco de dados. Maravilha, isso aí é basicamente o que a gente precisa. Aí a gente tem dois componentes que são, eu acredito aí, a base para a gente conseguir fazer essa estruturação no caso de um cadastro, enfim. Que são os componentes do tipo dataset e o componente do tipo data source. Quando a gente está usando, se eu estou usando uma conexão
com o FireDAC, eu vou ter que usar os componentes da guia FireDAC. Então aqui, ó, eu tenho lá o FireDAC, né? Aqui são as opções que ele tem para interface lá, e algumas dessas aqui eventualmente a gente tem que usar, mas não necessariamente a gente precisa falar disso. Aqui em FireDAC a gente tem a Connection, show, e a gente tem a Query, que é uma consulta. Então, pra gente, tem vários outros, né, como vocês podem ver, o Store Procedure, Table, Update SQL, tem um monte. Tudo que a gente precisa dá pra gente fazer usando a Query, né? Às vezes, eventualmente, por exemplo, se a gente tem ali um FD Store Pro, que provavelmente para você executar procedures ele tem algumas vantagens, mas com um FD Query você consegue fazer todas as manipulações necessárias no banco. Beleza. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou criar um negócio bem simples para vocês verem o que é possível fazer com o Delphi. Então aqui eu vou só renomear ele para QE empresa, que seria o nosso cadastro de empresa. Então QE de Query, né, empresa. Essa Query, ela tem uma opção aqui dentro dela que é o SQL, que é onde eu posso executar uma consulta. Então se eu vier aqui, ó, select asterisco from e aquela tabela que a gente criou, que é a tab empresa, ele vai consultar todos os dados dessa tabela, ele vai trazer tudo que tiver para mim, tá? Não é o ideal fazer isso aqui, porque ele vai trazer ali chapado, mas só para mostrar para vocês, né, que dá pra gente executar aqui, só para ver se está funcionando. Não está funcionando, lógico, né, André? Tem que conectar no banco. Então quando eu coloco uma query, não adianta eu colocar uma query que não está conectada no banco. A query, ela tem opções para você conseguir fazer uma conexão interna a ela, e ela também tem uma opção para você vincular uma conexão já existente. Como a gente tem um data module que já tem essa conexão pré-existente aqui, o que a gente pode fazer? Ó, eu vou simplesmente, no cadastro de empresa, usar a Unity que faz a conexão com o banco. Então aqui em Use Unity, eu vou procurar lá banco dados, né, que está lá dominando o Delphi, inserir aqui. Agora se eu procurar, ó, ele vai encontrar aqui, ó, no connection, cadê? Connection, ó, ele já achou a Unity, banco dados, que é aquele data module, e ele já achou aqui o componente de conexão. O que eu estava dizendo e que talvez não tenha ficado claro? Eu estou usando aqui um componente FD Connection. Então eu tenho que usar um query do FD Query. Se você ir lá e pegar um ADO Query, por exemplo, que é um T ADO Query. Então se eu usar um ADO Query aqui, ele não vai encontrar aquela conexão. Por quê? Eles são de tipos diferentes, né? Eles têm tipos de dados diferentes. O ADO Query, ele só conversa com os componentes do ADO, que é o TADO Connection, o TADO Table, enfim. E se eu estou usando o FireDAC, eu tenho que usar os componentes do FireDAC. Tá? Então, mas André, eu posso usar no mesmo projeto o FireDAC para alguma coisa, o ADO para mim outra coisa? Vamos supor que eu vou conectar 2 bancos de dados, eu posso usar? Pode. Eu não consigo ver muita utilidade, mas pode acontecer no mesmo projeto você ter mais de uma conexão com mais de um banco de dados, e você pode ter usado conexões diferentes para resolver problemas diferentes. Beleza? Então pode acontecer. Supondo, né, de repente que tem um banco de dados, que o ADO dê acesso e o FireDAC não, e você já tem um projeto rodando, enfim, pode acontecer. Né? Então, só para vocês entenderem essa questão do tipo, se eu estou usando um FireDAC aqui, peguei um ADO Connection sem querer. Se eu estou usando uma conexão com o FireDAC, eu tenho que usar uma query do FireDAC. E aí aqui quando eu vinculei a conexão, agora, né, como eu vinculei lá o connection, aqui, ó, ele está conectado com o banco. Essa query aqui, ela está conectada com o banco que a gente colocou lá. Se eu der um active true, ele já executa aquela consulta e ele consegue conversar com essa tabela. Se eu der um execute aqui, ó, ele já traz os dados dela para mim. Beleza? Então o que seria o ideal aqui neste caso? A gente poderia colocar aqui, ó, um where
e colocar uma condição que nunca vai ser atendida. Por exemplo, 1 igual a 0. 1 nunca vai ser igual a 0. Então, toda vez que eu executar essa carry aqui, ela não vai trazer nada. Tá? Então, nesse momento aqui, isso talvez seja interessante para a gente. Quando abrir esse formulário, se o nosso banco está conectado, a carry está ativa, você ativou a carry, ela não vai trazer nada. Né? Ele vai vir vazio. Vou abrir aqui essa carry, né? Tem uma outra forma de abrir ela, que é aqui, ó. Se você clicar com o botão direito em cima dela e vir nessa opção Fields Editor, ele vai abrir este carinha aqui que está vazio. Só que como eu executei essa consulta e ela trouxe as colunas e ela está ativa aqui, ó, eu dei um Active True nela, eu consigo fazer isso aqui, ó. Add All Fields. Esse Add All Fields é para você adicionar todas as colunas. Então eu vou dar um adicionar aqui, ó. Ele trouxe para mim todas as colunas que estão selecionadas nessa consulta, né? Como eu dei um asterisco, nesse caso ele trouxe todas. Se você pegar aqui, ó, selecionar todas essas colunas, clicar em cima e arrastar aqui para o formulário, ele vai trazer para você já, ó, todos esses campos já conectados com o banco de dados, e ele automaticamente trouxe esse data source aqui para mim. André, agora nós boiamos, não estamos entendendo mais nada. É o seguinte, o data source é o componente responsável por conectar um componente do tipo DB que você coloca na tela com um componente do tipo dataset, que é um componente que provavelmente está conectado com uma tabela ou executando alguma consulta no banco. Tá? Então, o data source é responsável por esta interação. Então, como que eu faria essa conexão se fosse manual e não arrastando como eu fiz? Aqui no componente, se eu pegar esse componente aqui, ó, que é um DB, CXDB, no meu caso ele já traz o CX, tá? No caso de quem não tem o dev instalado, ele vai trazer um dbText comum, que no meu caso ele já traz tudo CX. Ele vai pegar aqui, ó, eu tenho o data binding, e aí eu tenho aqui, ó, qual é o data source que está vinculado e qual é a coluna que eu quero vincular. Então ele já fez, quando eu arrastei para cá, ele fez tudo isso de forma automática. Eu não precisei fazer nada, não fiz nada. Ele já criou o data source, já conectou na carry, porque ó, esse data source aqui, ó, ele está vinculado a um dataset que é o QA empresa, que é esse aqui. Então, como eu arrastei deste editor aqui, desse Fields Editor, eu arrastei esses dados, ele já entende que eu quero criar esses campos aqui conectados àquela carry específica que eu arrastei os dados. Enfim, então ele já trouxe o data source. Eu poderia ter colocado esse data source, que fica aqui na data access, o data source, eu poderia ter vindo aqui, colocado ele na tela e vincular campo por campo, tá? Seria uma opção também, se você não arrastar. Mas se você quiser fazer um negócio rápido, você arrastou ali, trouxe aqui, beleza, já fez isso. Ainda aqui na data access, a gente tem um componente, não, é em data controls. A gente tem um componente que eu também vou demonstrar, mas não aconselho usar, né? Mas eu vou só mostrar para vocês algumas facilidades que a gente tem que, cara, tem hora que eu falo, puta merda, né? O cara não precisa programar praticamente nada para fazer algumas coisas. Que é o DB Navigator. Então eu vou pegar esse DB Navigator e vou colocar aqui na tela. Ó, esse DB Navigator faz o quê? Ele já te dá os botões para frente, para trás, adicionar, remover, gravar, sei lá o que, atualizar, excluir. Então ele já traz ali, né, as operações básicas com o banco, todas pré-definidas aqui, ó. E aí o que a gente consegue, né, com isso? Se eu vier aqui agora e conectar este DB Navigator com este data source, que é só vir aqui, ó, em data source, e linko ele com o data source que está na tela. Gente, essa tela de cadastro já está funcional. Se eu compilar isso aqui agora,
eu troco de tela aqui, o meu menuzinho ele bagunça, mas dá pra ver, né? Então aqui, ó, ID 0, razão social, tal. Vou preencher aqui, ó, André Net Solutions, de qualquer jeito, só pra tal. Aí, desculpa, cara, eu esqueci de clicar em mais. Deixa eu ver se vai salvar. Ó, acho que salvou, hein? Vou clicar em mais aqui, ó. E gravo. E vou clicar em mais de novo. E aí eu vou lá de novo. E gravo. E aí aqui, ó, se você ir navegando aqui, ó, você vai navegar entre os registros. Então aqui todos os registros gravados no banco de dados, ó. Os dados que eu criei. Aqui vai para o primeiro, aqui vai para o último e aqui vai indo de um por um, né? Enfim, você consegue, né? Ah, eu quero apagar esse registro aqui, ó. Clico no menos, delete, até a pergunta ele já tem, né? Delete records, né? Deletar registro, dá um OK, pronto, já apagou o registro. Então você não programou, né? A gente não precisou de linhas de código ali, efetivamente, não precisamos escrever código nenhum para criar essa tela de cadastro. Tá? Então essa seria uma forma de fazer. Não acho que essa seja a melhor, mais elegante talvez. Né? Não ficou uma coisa tão bonita, mas enfim, funciona. Então às vezes se você está fazendo uma coisa que precisa ser bem simples e bem rápida de ser feito, talvez você consiga fazer dessa forma, pensando dessa maneira aqui, beleza? É uma forma. Vou fechar aqui e a gente vai voltar aqui nessa tela. Não é o ponto que eu queria fazer com vocês, mas eu vou apagar esse DB Navigator daqui. E aí eu vou colocar para vocês agora as principais funções. Então vamos pensar aqui, eu vou criar um painel. Vou colocar um painel, pode ser aqui na parte inferior, vou colocar ele pegando toda a parte inferior aqui. Vou apagar o conteúdo que está escrito aqui, né? O caption dele. E aí a gente vai colocar aqui agora alguns botões. Eu vou usar os botões do DevExpress, né? Que é o TCX Button, né? Vocês poderiam usar o Button que tem aqui também, né? Que é o que já vem nativo. Dá na mesma, tá? Eu só vou colocar o TCX porque, como eu falei para vocês, eu acho legal explorar algumas vantagens do DevExpress. E eu vou mostrar aqui mais uma vez aqui que legal que é. Então vou colocar aqui um botão. Este botão eu vou alterar o caption dele aqui para novo. E aí se a gente descer, ele tem uma opção aqui que é essa aqui, Option Image Glyph. E aí você vai vir aqui e clicar nesses três pontinhos. Cara, aquela tela que eu mostrei quando a gente colocou o ícone no Button Edit, né? No Text Button Edit do Dev, você tem aqui, ó, Dev Express Icon Library. E aí eu consigo colocar o ícone. Então eu vou pegar um ícone de 32 por 32. Vou pegar um ícone que tem tudo a ver com adicionar, tipo esse mais aqui, né? Dou um OK, ele já colocou o ícone para mim. Aí você tem opções de layout aqui para esse ícone. Você pode colocar ele do lado esquerdo, do lado direito. Enfim, ele tem algumas opções aí de alinhamento, né? Que você pode explorar. Enfim, ele tem os recursos que você precisa para um botão. Vamos mudar aqui o name desse botão, que é importante para a gente poder manipular ele via código depois. Então aqui em name eu vou mudar para btn novo, né? btn novo. Vocês podem mudar a fonte do botão. Então o que é o ideal para quem está aprendendo, para quem quer aprender mais Delphi? É muito legal neste começo, para quem está realmente, né, num nível bem iniciante,
começar a explorar as propriedades do componente. Então, eu cliquei aqui no botão, o que essa propriedade faz, o que o hint faz? O hint, não vou falar sobre o hint, né? É uma descrição, incluir uma nova empresa. Esse hint é quando você passa o mouse em cima, né? Ele coloca tipo um balãozinho, que nem isso aqui é um hint. Tá vendo? Quando eu passo o mouse em cima, ele aparece ali, ó, BTN novo, TCX button. Quando a aplicação estiver rodando e você passar o mouse em cima desse botão, ele vai escrever incluir uma nova empresa. Isso é o hint, né? Para você colocar esse informativo aqui em cima de um determinado recurso de um componente que você colocou na tela. Então aqui eu coloquei o painel só para separar os dados do cadastro aqui dos botões de ações, né? Eu vou colocar aqui um botão novo e aí eu vou colocar mais um botão. Eu até vou copiar esse aqui que a gente já colocou, né? Vou copiar esse aqui, ó. E aí eu vou trocar o texto dele. Então o caption estava novo, eu vou colocar salvar. E aí eu vou mudar o ícone dele, aqui em glyph. Vamos trocar. O salvar eu vou colocar um ícone que tem a ver com salvar. Tipo um disquete aqui, né? Vamos pesquisar aqui. Esse aqui fica legal, ó. Apply. Pronto, apply para salvar. Beleza, então eu não preciso nem ter o trabalho de ficar pesquisando o ícone, né? Você já pôs aqui e já ficou filé. A gente pode automatizar aqui o alinhamento dele. Então aqui nesse caso, ó, o left e o top seria uma boa opção, né? Ele está lembrando que esse alinhamento ele vai pegar, ó, com base no elemento pi. Então ele vai sempre estar alinhado de acordo com este componente aqui, que é o painel que eles estão dentro, tá? Então se você aumenta e diminui a tela, ó, eles sempre vão se manter aqui alinhados pelo lado esquerdo. Beleza? Então aqui eu coloquei um botão novo, um botão salvar, vou colocar aqui um botão, mas vou copiar e colar esse aqui, vou colocar um botão excluir, remover, né? Vou lá no caption, remover, aqui no botão remover a gente vai colocar uma opção, um ícone, né? Aqui o glyph. Aí a gente pode vir aqui, né, e pegar esse aqui que tem tudo a ver com remover. E beleza. Eu quero programar esses botões igual estava programado aquele DB Navigator. Tem como? Tem. E é muito simples. Então se eu pegar aqui o botão novo, por exemplo, novo. Se a gente usar aqui, qual é a carry que está vinculada a essas colunas, né? Essa carry aqui que está vinculada a esse data source, por sua vez. Então se eu vier aqui no botão novo, eu der 2 cliques nele, ele cria para mim, um evento, né? Que é o BTN novo clique. Ele criou o evento clique desse botão para mim. E aí a gente pode vir aqui. Tá ruim aqui para me mexer, cara. Minhas mãos estão presas embaixo do microfone. Eu vou pegar aqui o QE empresa.append. Então esse append serve para quê? Para inserir um novo registro. A gente também tem o QE empresa.insert. Qual que é a diferença desses dois? Cara, a diferença ela não é muito notável, mas ela é uma diferença importante. O append, quando a gente usa o append, ele vai pegar o ponto e vai inserir o dado no último registro do banco. Ele vai sempre lá para o final, que nem aqui nós temos aqui alguns já inseridos. Ele vai inserir o novo dado depois do último registro do banco.
O insert, ele insere na onde o registro, na onde o ponteiro está no momento. Tá? Então, ele tem essa diferença, que é, por exemplo, se o ponteiro tivesse aqui no 2, ele vai inserir aqui depois do 2, né? O novo registro. Não vai ficar na ordem sempre de inserir no final. Aí, para quem acha confuso, né, esse lance do insert do post, e do append, é basicamente assim, ó. Se eu fosse inserir um novo registro agora, ele vai inserir o número 4. E automaticamente ele vai inserir aqui no final da tabela. Se você inserir usando o insert, ele vai também inserir o número 4? Vai. Só que ao invés de inserir no final da tabela, ele vai inserir no local onde o ponteiro está. Então, tipo assim, se você estava com o registro 2 selecionado, ele vai inserir aqui entre o 2 e o 3. Essa seria aí a diferença primordial entre o insert e o append. Então, a gente costuma usar aqui o append. Vou lá e mando um append na vida ali, pum, pronto. Ele clicou no botão, ele vai lá e insere um novo registro. Tá, beleza. Inseriu um novo registro, ele já vai colocar esses campos todos em modo de inserção. Já está com append ativo. Aí, quando o registro está em modo de inserção, você precisa salvá-lo. Então, quando você acaba de digitar, você precisa ir lá e salvar. E aí aqui a gente no botão salvar a gente pode fazer isso. Como que eu faria isso? Usando na hora que eu cliquei 2 vezes, em vez dele inserir certo aqui, ele inseriu no meio da proc aqui, ó. Eu dei 2 cliques, né? Ele criou um procedimento para mim. Eita, criou e agora eu removi. Vou lá de novo. Ó, então ele criou aqui, né, o botão ponto clique. Quando eu salvo sem digitar nada, se eu apertar Ctrl S ou se eu clicar aqui em salvar, ele apaga os procedimentos que estão vazios, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó, só para vocês terem uma noção. Primeiro, eu vou arrumar o nome desse cara, né? Porque eu tava vendo ali, ele tá botão 1. Então eu vou renomear ele aqui, ó, para BTN salvar. BTN salvar. Esse aqui a gente já pega aqui, já aproveita o embalo, BTN remover. Então aqui no BTN salvar, qual que é a nossa ideia? Ó, se eu tenho uma consulta na minha carry, eu tenho um evento aqui, né, um método seria o nome disso, né, que é o append, eu poderia ter também uma função, né, um método para eu salvar, e a gente tem. Então se eu pegar aqui, ó, QE empresa.post, ele serve QE. Tá difícil aqui, cara. Como eu disse, eu tô com as mãos um pouco amarradas aqui, tá ruim para mim mexer. Mas nada aqui. Post. Então, o que a gente fez? Ó, o append insere um novo registro, preenchi os dados, cliquei em post e ele salva o registro. Então, se a gente testar isso aqui agora, ele já vai estar inserindo e salvando. E se você quiser, aqui no remover, André, como que é o remover, né? É muito diferente dos demais? Não. O remover, ó, vou dar 2 cliques nele, criou aqui, né, um evento aqui no clique para o botão remover, ó, BTN remover clique. E aí a gente vai lá e coloca um QE empresa.delete. É o delete. O que a gente fez? A gente criou botão por botão e colocou os recursos que a gente queria em cada botão. Então a gente pode usar o DB Navigator? Pode. A gente pode criar nossos próprios botões? Pode. Por que eu... André, o DB Navigator é bem mais fácil, é bem mais rápido, bem mais prático, enfim. Só que ele não é... Você consegue personalizar, tem como remover alguns botões. Eu não fiquei mostrando muita coisa, mas ele tem, né, o DB Navigator, que nem estava em inglês lá, o Delete Record, tem como alterar para português, você consegue mudar o texto do hint, tem... Cara, assim, o DB Navigator, ele tem bastante recursos, dá para usar? Dá para usar. Mas ainda eu vejo uma certa vantagem em você usar os botões, porque você consegue personalizar mais a sua aplicação, tá? Você não precisa necessariamente usar um botão.
Você poderia, cara, o céu é o limite. Você pode fazer um append quando abrir o formulário. Você pode fazer um post quando fechar o formulário. Então a gente começa a entender que se eu usar um append na hora que abrir, se eu usar um post, se eu usar um edit para me editar, enfim, eu consigo fazer várias coisas, né, ali, né, de forma simples. E eu consigo pensar em possibilidades para tratar a tela de formas mais interessantes. Mas enfim, aqui no nosso cadastro de empresa vamos pensar no seguinte. Só primeiro vamos ver aqui se funcionou, né? Então a gente colocou aqui no remover um delete, no salvar um post, e o novo é um append. A gente poderia usar, que nem tem lá no DB Navigator. Ah, eu quero ir para o próximo registro. Só vou pegar qualquer um deles aqui para mostrar para vocês. Ó, se eu quisesse ir para o próximo registro, QE empresa ponto, para ir para o primeiro registro, prior. Para ir para o registro anterior, QE empresa ponto, prior é o anterior, né? Last é o último. Para ir para o último registro, next é o próximo, então QE empresa ponto next. Então para ir para o próximo, o que mais? Prior, tem algum que eu não lembro, mas enfim, você consegue fazer, tá vendo? Toda a navegação que tem lá, ó, QE empresa ponto refresh, que é para atualizar os dados, né, do registro. Então, tudo aquilo que vocês viram lá no DB Navigator, você consegue fazer aqui manualmente. Então, eu quero um botão para ir para o primeiro registro, eu quero um botão para ir para o último registro, eu quero um botão para ir para o próximo registro, eu quero um botão para ir para o registro anterior. Então, ele tem, né? E é bem simples, tá? Não tem nada de complicado. São coisas que não são complicadas para você fazer, para navegar entre um registro e outro. A gente não precisa muito disso nessa ocasião, mas em alguns casos talvez você precise, é bom saber. Então aqui eu vou deixar o append e eu vou deixar, né, o delete e o post, né, que o post é para salvar. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar esse cadastro aqui para a gente não também, né, não vou ficar a vida inteira aqui, mas pensando aqui no cadastro de empresa, como ele vai ficar efetivamente, ele não vai ficar assim, ele não vai ter os botões, todos esses botões, e a gente vai criar uma proc para isso daqui a pouco. Então vamos só ver se esses botões funcionam. Vamos executar isso aqui. Executando. Opa. Cadastros em empresa. Então ele abriu aqui, né, o cadastro de empresa. Cliquei em novo, gerou um registro novo, preenchi, ó, nome fantasia, vamos colocar aqui, ó, TTTTTTT, CNPJ 8888, telefone 999, salvar. Pronto, já salvou o registro número 4. Cliquei em novo, preenchi, e aí aqui 00000, salvar. Pronto, já registrou o registro. Acho que aqui eu não consigo alterar, né? Aqui a gente perdeu a navegação. Não consigo navegar mais, porque eu não tenho botão para ir para o anterior, para o próximo, enfim. Mas eu consigo remover? O botão para remover eu fiz. Então, eu vou pegar o número 5. Remover, já removeu. Ó, vamos lá no banco. Vou executar essa query aqui. Isso aqui. Ó, registro 2, 3 e o 4. Beleza. Vou lá na nossa aplicação. O 4 eu vou remover. Pronto, voltou para o 3 aqui. Se a gente vier aqui atualizar essa consulta, ó, já não tem mais o registro 4. Então, basicamente, né, você está manipulando os dados direto no banco de dados. Apertei remover, foi lá no banco, bum, deletou. Apertei novo, foi lá no banco, pum, criou um novo. Cliquei em salvar, pum, salvou os dados. Tá? André, e se eu quisesse editar um dado? Aí a gente usa o ponto edit. Eu acabei esquecendo de falar, né? Eu poderia colocar um botão aqui, né? Que nem o salvar. Eu poderia ter aqui um QE empresa ponto edit. O edit
pega o registro que está selecionado e coloca em modo de edição. Beleza? E a gente vai fazer isso depois, mas não agora. Eu queria agora que vocês vissem que a gente tem essas opções. Então a gente tem a opção de arrastar os componentes de uma vez para a tela. A gente tem a opção de navegar entre os registros. A gente tem a opção de colocar um DB Navigator. A gente tem a opção de colocar os botões personalizados, tá? Tudo isso. Olha aí quantas possibilidades eu já mostrei. Mas, no caso da tela de cadastro de empresa, eu quero fazer uma coisa bem mais personalizada. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma coisa que talvez fique um pouco complicada para alguns de vocês, mas é que vai facilitar bastante o nosso trabalho. Esse modelo de tela que a gente criou, aqui, ó. Vou apagar tudo daqui. Mas esse modelinho, com as abas aqui, pesquisa e cadastro, a gente vai usar. Só que a gente não vai usar no cadastro de empresa. A gente vai usar, por exemplo, no cadastro de clientes, aqui, ó. Que é esse formulário que a gente criou o formulário, mas não fez nada nele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa tab aqui, né, que é esse page control, ó, eu cliquei nele. Quando eu cliquei nele, tá vendo que ele selecionou isso aqui tudo? Então ele selecionou tudo que está dentro desse page control. Eu vou dar um Ctrl C aqui para copiar ele. E eu vou vir aqui no meu cadastro de cliente e vou colar. Pronto. Ó, todos aqueles dados que estavam lá naquele page control eu copiei para cá, para essa tela de cadastro de cliente. Por que que eu fiz isso? Porque lá a gente vai usar esse page control, cadastro, pesquisa e tal. Aqui no cadastro de empresa não, porque eu vou limitar o cadastro de empresa para uma única empresa. Só vai poder cadastrar uma, não tem como cadastrar duas. E aí eu já vou mostrar como que a gente vai fazer isso numa proc. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Esses botões eu vou remover. Então vamos apagar aqui o código dele. Vamos apagar aqui o post. Vamos apagar aqui o append. Fiz isso aqui, dei um Ctrl S, já apagou todo o código que eu tinha escrito nos botões. Se eu selecionar aqui, sei lá, vou apagar tudo isso aqui, ó. Vou apagar pelo o painel inteiro, já apaga os botões para mim. E aqui eu não preciso de ter uma pesquisa. Eu não vou ter essa pesquisa e eu também não vou ter essa aba pesquisa. Vai ser só os dados da empresa. Então eu vou apagar essa aba inteira aqui, ó, pesquisa. Apaguei, deixei o cadastro. Onde está escrito cadastro, eu vou mudar aqui para empresa. Porque só vai ter uma, né? Então vai ser aqui empresa. E aí eu vou montar essa tela, vou apagar esse data source que não estou mais usando, né? Vou deixar a query porque a query a gente vai usar. Nessa tela eu vou usar aqui os componentes, ó, o tcx, text, edit, tá? Então eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar aqui. Eu vou dar uma estilizada nele da forma como eu quero. Quais são os campos que a gente vai gravar, ó? Razão social, que eu escrevi errado na tabela, né? Ficou feio, hein? Vamos criar de novo essa tab empresa, razão social. Vamos apagar ela aqui. Como é que a gente faz isso? Drop table tab underline empresa, um ponto e vírgula, e aí ele vai criar de novo aqui agora com a razão social certinho. Quando eu dou um drop, né, tudo isso que estava cadastrado vai se perder. A tabela vai deixar de existir e vai criar ela de novo. Então só dá seleciono aqui, Ctrl Shift Enter, né, no caso do MySQL Workbench, eu clico nesse primeiro rainho aqui, ele executa só o código que está selecionado. Criou de novo essa tabela aqui para mim, já até fez o select, já não tem mais nada e já arrumou ali o nome, né? Agora ficou certo, ó, razão underline social. Aí aqui eu vou ter o campo razão social. Vamos tentar organizar isso aqui, deixar uma tela um pouco bonitinha. Vou apagar esse conteúdo e vou colocar o nome aqui do campo. Vou dar um name para ele. Name, txt, razão underline social. Então aqui eu vou ter esse edit, né, esse dbedit. Eu vou mudar a fonte dele. Se eu vier aqui em style, tem umas opções muito legais aqui no componente CX, tá? Essa parte de estilo não tem no edit comum do Delphi, só tem no CX. Então algumas coisas que a gente vai ver aqui, ó, você não conseguiria fazer lá no componente tradicional.
Então eu vou pegar aqui, ó, a fonte, eu vou aumentar o tamanho, vou deixar negrito aqui, tamanho 14, né? E vou colocar, sei lá, branco. Se bem que como tá com estilo ali, eu acho que eu não vou, não vou mudar. É porque tá pegando daquele estilo que a gente colocou do skin, né? Da skin. Então já não vou mexer muito, senão às vezes dá conflito. Se eu não tivesse usando a skin era uma coisa. Agora como tá com a skin, ele vai acabar pegando os dados da skin. E aí, beleza, criei este cara aqui. Vou pegar um label. Vamos fazer o serviço bem manualzão aqui, mas eu acho que vai ficar bem compreensível. Então eu vou pegar aqui o label. Este label eu vou escrever, vou deixar o nome que ele dá ali mesmo. Só que aqui no campo caption do label, caption, que é o que vai estar escrito nele, eu vou escrever assim: razão social. Vou colocar um transparente aqui nele, true, né? Fica mais bonitinho. E aí eu vou aumentar essa fonte também. O color já está branco. Estilo, fonte, eu vou aumentar um pouco aqui. Vamos colocar aqui um negrito, tamanho 12. Beleza. Então a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Colocar uma descrição ali na parte superior, eu acho que ficaria legal, né? Pode ser um label também, ó. Vou pegar um label, vamos colocar esse label aqui, razão social, vou colocar dados da empresa. E aí, ó, a gente pode alinhar ele em toda a parte superior, e aí a gente tem uma opção para colocar o texto centralizado. Então a gente vai procurar aqui, cadê as opções de alinhamento, text style, transparente já está true, fonte, tamanho, qualidade. Cadê a opção para centralizar o texto? Properties. Efeito. Orientação também não. Caramba, cadê? Vai ser, acho que lá nas opções de alinhamento aqui. Alinhamento, ao top. Como que a gente centraliza? Eu não lembro de cabeça. Vamos ver. Onde está? Efeito. Line Options. Não. Eita. Cliquei no... Não é isso aqui, cara. Essa orientação. Text Style. Bold. Transparente. Caramba, eu não lembro onde é. Agora eu não vou descansar enquanto a gente não achar. Eu já cansei de fazer isso na minha vida. Word Wrap. Imitação. Label Style. Label Effect. Alinhamento. Acho que é aqui, ó. Horizontal. Aí, ó. Essa opção de centralizar o texto, se não me falha a memória, cara, você só tem, acho que aqui no CX também. Pelo menos antigamente só tinha no CX, no label comum não tinha, tá? Essa opção. E aí já a gente consegue um efeito legal, porque ó, se você diminuir e aumentar a tela, ele vai diminuir automaticamente porque a gente alinhou daquela forma como eu falei. Aqui no caso
do TXT razão social, o que a gente pode fazer? Ó, amarrar ele no left, no top e no right. Por quê? Ele vai sempre ficar pensado aqui na parte superior, né? Então se eu aumentar ou diminuir aqui não vai mudar nada para ele. E se você diminuir, ó, ele vai acompanhando a tela. Entenderam? Pegaram ali a visão? Que quando eu diminuo, ó, ele vai ajustar para mim. Então eu acho uma pegada que fica legal. Beleza, então o que a gente vai ter de campo? Razão social. A gente vai ter nome fantasia. E aí eu vou copiar esse campo aqui e vou colar aqui. A gente vai ter o CPF ou CNPJ. E aí, neste caso, a gente pode usar um TCX Mask Edit. Depois a gente arruma ele. O Mask Edit, ele já é um componente que ele já tem, né, um padrão já que a gente consegue criar máscara. Né? Então já é possível a gente criar máscara aqui nele. E aí a gente vai ter o telefone, que também vai ser um Mask Edit. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou copiar aqui, nome fantasia. A gente vai colocar aqui no nome fantasia CPF, o CNPJ. E aí aqui a gente colocou a fonte. Vamos fazer aqui igual já, né? Ó. Então vamos deixar sincronizadinho. Neste carinha aqui a gente usou uma fonte tamanho 14. Aqui eu vou lá na fonte também e vou colocar também negrito 14. Aí vai ficar igual, né, o tamanho. Um ponto, não sei se vocês conseguiram pegar isso, né? Talvez eu vou fazendo e às vezes vocês acabam não pegando tudo que eu estou fazendo. Quando eu arrastei os componentes para a tela, ele não inseriu esse tipo de componente, tá? Esse aqui é um TCX Text Edit. O que ele criou foi o TCX DB Text Edit. Ó, que é esse componente aqui. Eles são diferentes, tá? O componente do tipo DB, ele tem aquela opção Data Source, que você consegue vincular um no outro. O componente sem o DB, o que não é DB, por exemplo, o componente Edit1, né, do Delphi, o Edit1, o Edit, ele não tem DB. O DB Edit tem o Data Source, a propriedade Data Source que você vincula com o banco direto. Esses aqui, eu não consigo conectar ele direto com o banco de dados. Não dá para fazer isso. Né? Eu consigo pegar a informação que está nele e gravar num banco de dados, ou então pegar uma informação que está no banco de dados e jogar nele, mas eu não consigo já deixar isso de forma automática igual vocês viram antes. Por isso que eu estou mostrando duas opções para vocês, diferente, estou mostrando coisas distintas. Aqui, ó, eu vou mudar o nome dele, esse cara aqui, para CPF _ CNPJ. Vocês entenderam isso que eu falei aí, a diferença do DB e do edit comum, né? Do DB edit, do edit comum. Não é só no caso do DB, né? Mask edit, tem o label e tem o DB label, se você quiser exibir dados na tela do banco. Então, quando a gente usa o componente DB, ele tem a possibilidade de você vincular com o Data Source, ele conectar direto com um banco de dados já, ele fica conectado direto com um dado que vem do banco. Quando você não usa o DB, aí você tem que manipular os dados ali de forma manual.
Beleza, vamos... Acho que eu não coloquei aqui, ó. Para pegar o right também, né? Para ele ficar ajustável. O que mais que a gente pode fazer aqui? Acho que era só, né? Já deixamos o tamanho. E aí tem o texto, né? Que está escrito ali. Que vai estar aqui na propriedade text. E eu vou apagar. Então eu apaguei aqui para ele ficar sem nada. Sim, né? E aí eu vou copiar este carinha aqui. CPF, CNPJ. E vou copiar esse aqui também. E aqui vai ser o telefone. Aí nos campos do tipo mask, ele tem uma propriedade aqui, ó, que é o edit mask. Então você tem aqui algumas máscaras que já vêm, né? E você pode criar as máscaras, né? De acordo com a sua necessidade. Então, se eu pensar aqui, por exemplo, em um telefone, ó, essa aqui vai ser a máscara, tá vendo? É uma opção de máscara. Então eu vou pegar essa aqui, ó. Ele já criou para mim, né? Ele usa aqui um tipo de expressão regular, algumas coisas aqui que são importantes. No nosso caso, o DDD vai ter 2 números. O 9 é porque você pode inserir ali o número de 0 a 9, né? O 1 aqui depois do ponto e vírgula, eu lembro que eu não lembro se eu comentei, cara. Aqui, esse parâmetro a gente pode usar ou 0 ou 1, né? Depois da máscara aqui. Então eu tenho a máscara e aqui eu tenho esse número 1. Esse número 1, se eu colocar 1, ele vai salvar os dados no banco com a máscara. Então, por exemplo, aqui tem esses parênteses, esse traço. Se eu colocar o 0, ele salva no banco sem a máscara, tá? Então essa é a diferença. Então aqui, ó, vou pegar com base aqui, a gente criou a máscara para o telefone, né? É que aqui na verdade eu ia precisar de ter 4 números aqui, né? Ou até 5. Então 5 números, traço, mais 4 números. E vamos lá. E aqui esse aqui é a máscara do telefone. Então aqui no telefone a gente vai usar essa máscara. Aqui no CNPJ, o que a gente poderia usar aqui no CNPJ? Por exemplo, só números, eu não vou deixar a pessoa digitar outra coisa. Então quantos números tem o CNPJ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu acho que são 14. Então aqui o cara vai poder digitar 9 números. Vamos ver só se isso aqui deu certo. Cadastro empresa. Opa! Deu ruim. O que aconteceu? Eu apaguei o data source, eu esqueci aqui, né, do... Qual foi o erro que deu? Não prestei atenção, achei que era por causa do data source, mas não é. Porque a carry está funcionando. Vamos ver aqui. Vamos lá. Deixa eu só ver o erro que eu acabei não prestando atenção na hora. Fui meio que afobado ali. Cadastro de empresa. O erro é... tá, ó, o erro é esse, tá vendo? Eu mudei o nome do campo, razão social, e eu tinha carregado ele, né, na tabela. Então, como ele está carregado ali, ele gera esse erro. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou cancelar aqui a execução. Ó, vocês lembram que eu vim aqui e carreguei os campos? Ele está carregado essa coluna que não existe mais. Então, eu vou apagar isso aqui, tá? Eu não gosto de deixar as colunas carregadas aqui. Se eu não vou usar os DBs, a gente não precisa das colunas carregadas ali. A não ser que você queira arrastar e soltar, enfim. Senão você não precisa das colunas carregadas ali.
Mas tem algumas coisas que dá para fazer com as colunas carregadas ali. Por exemplo, colocar máscara direto na coluna do banco ali, ao invés de colocar... quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. DDL Fields. Se eu pegar aqui o telefone, ele tem uma opção aqui que você consegue colocar, né? Ó, obrigatório, somente leitura. E ele tem uma opção que você pode colocar uma máscara também. Aqui, ó, Edit Mask. Então eu poderia colocar a máscara aqui na coluna. E não ia precisar lá do campo do tipo Edit Mask, tá? Tem essa questão aí também, tem essa possibilidade também. Esses itens que eu tô passando para vocês, cara, são assim, as coisas que eu vejo que são essenciais saber no Delphi, que todo mundo acaba, né, em algum momento usa essas coisas, ou você vai mexer no projeto de alguém que está usando, e aí você precisa saber, tá dando esse erro porque tem uma coluna carregada na carry, ou, né, são coisas que são comumente utilizadas. E aí é bom vocês saberem. Bom, então colocamos os campos aqui, colocamos uma máscara, né? Que só vai poder digitar número, aqui ele vai digitar só número, mas ele vai ficar com essa máscara aqui. Enfim, agora se a gente executar, acredito que não vai dar erro, mas só que não está inserindo nada, não tá funcionando nada. A gente poderia fazer aqui, tem várias formas de fazer o que eu vou fazer. Uma delas seria... Quando abrir esse formulário, né, no on-show dele, quando eu exibir o formulário, ou quando criar esse formulário, eu colocar esse formulário em modo de inserção ou edição. É uma opção. A outra opção é quando fechar esse formulário eu salvar os dados. Então eles sempre vão estar ou em modo de inserção ou operação. Ou eu vou dar um append, ou eu vou fazer um edit. Tipo assim, eu faria uma verificação no início da tela se já tem uma empresa cadastrada, para nunca deixar cadastrar mais de uma. Se já existe mais de uma, eu colocaria este registro em modo de inserção. Conseguem pegar aí a visão? Só que eu quero usar uma proc para a gente trabalhar com isso. E aí eu vou criar uma procedure aqui no banco. Então, para a gente criar essa procedure, no MySQL... tem uma regrinha lá inicial, né? Que você tem que colocar cifrão, tem no final, né? Que é tipo como é que chama, caramba? Não é uma palavra-chave. Eita, agora me fugiu o nome, cara. Mas é tipo assim, que define que nem um begin end, né? Ele tem um identificador, cara. Delimitador, porque o nome é até delimiter. Então eu vou pegar aqui, ó, um exemplo de proc, né? Então, tipo assim, ó, nós vamos criar uma proc. Para criar uma proc no MySQL, você precisa começar no MySQL, você precisa desse delimiter, cara. Não é todo banco que tem essa regra. O SQL Server não precisa, você vai mandar aqui, ó, create procedure e cria procedure. No MySQL ele tem isso aqui, ó, delimiter, cifrão, e aqui no final, cara, por incrível que pareça, eu fui dar uma aula uma vez para uma turma na faculdade e no dia da aula, cara, eu fui escrevendo, até agora eu nem escrevi, eu copiei e colei, por quê? No dia da aula, o que eu errei, cara? Eu não dei esse espaço aqui entre o delimiter e o ponto e vírgula. Se não der esse espaço, não funciona, cara. Dá um erro de sintaxe. Então esse espaço aqui ele precisa existir, cara. É uns negócios bem sinistrão. Mas enfim. Então aqui como é que cria uma procedure no banco? Ó, create procedure, nome da procedure, parâmetros da procedure. No nosso caso aqui nós vamos criar uma procedure que vai chamar SPR underline empresa. O que a gente vai precisar fazer com essa procedure? Nossa procedure ela vai ter duas ações. Uma é trazer os dados do banco, porque quando eu abrir a tela eu quero chamar essa procedure e ela traz os dados do banco. E quando eu sair da tela, eu vou chamar essa procedure e ela vai gravar os dados no banco. Ó, show, vou fazer tudo isso em uma procedure só. Então eu vou criar aqui um parâmetro que vai ser uma ação. E eu vou definir ele como inteiro, porque eu poderia definir como booleano,
Mas se no futuro eu quiser implementar novas ações, tá mais fácil. Beleza? Ah, no futuro eu quero criar mais uma coisa aqui nessa procedura, eu já tá inteiro. Senão depois você altera para inteiro também. Só que aí você, todo lugar que você usou essa procedure, você vai ter que ir lá mudar o parâmetro. Então, ó, tem que pensar antes de fazer. Existe a possibilidade no futuro eu querer mudar, aumentar, tal? Não. Então vamos colocar um inteiro aqui, ó. Ação. Então quais vão ser as ações? Listar. Poderia colocar um varchar também, varchar 1, né? Um L de listar. Para listar eu colocaria o L. Para listar e para exibir é a mesma coisa. Né? Para listar, para inserir eu colocaria o I. E depois, se eu quiser colocar mais alguma coisa, eu poderia colocar outra letra. Então a gente tem várias formas de pensar, cada um pode fazer de um jeito. Eu vou colocar inteiro. Se for 1, faz uma coisa, se for 2, faz outra, se for 3, faz outra, e assim vai. E se eu for gravar os dados, eu vou precisar passar os demais parâmetros. Né? Então, quando eu fechar, se a ação for a determinada ação, né? Se for 2, por exemplo, aí a gente vai ter que gravar razão social, nome fantasia, CPF e o telefone. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um parâmetro, razão, varchar. E aí, aqui, ó, para não ter erro, né? Qual que foi aqui na tab empresa o nosso padrão? Tab empresa, ó, varchar 60. Então aqui eu vou colocar um varchar 60. Aí eu vou ter mais um parâmetro, que vai ser o parâmetro fantasia. Varchar 60 também. E vou ter mais um parâmetro CPF CNPJ. Que a gente colocou varchar também ali, ó. Varchar 20. E o telefone. Telefone. Varchar 18. Tá aí. Então aí, o que a nossa proc vai fazer? Vamos pensar nessa procedura. Aqui, esse corpo procedimento é um comentário, né? E eu costumo usar comentários também. Aqui, tipo assim, ó. Faz um insert na tabela, tal, faz um edit na tabela. Mas por enquanto, vamos deixar aqui o corpo do procedimento. Então o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou verificar a ação. Se a ação for igual a 0, então, then select asterisco from tab empresa que limite 1. Porque eu só vou permitir que tenha um registro, nunca vai ter mais de um, já vou colocar o limite aqui para garantir. Se o parâmetro não for 0, se ele for qualquer outra coisa que não seja 0, desculpa, eu estou pensando em outra linguagem aqui, cara. Então, se não for 0 a ação, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai fazer aqui, ó, uma verificação. Então eu vou fazer aqui um if de novo. Esta consulta. Só que aqui nessa consulta eu vou dar um count aqui, ó. Count ID. Blá blá blá. Olha só. Se
essa consulta aqui, ó, vamos executar ela só para ver se está ok. Ó, retornou 0, porque não tem nenhuma empresa cadastrada. Então, se ela for igual a 0, né? Nesse caso eu estou verificando, é maior que 0. Se ela for maior que 0, eu vou fazer um update. Eu vou fazer um update. Ó, update, tab empresa. Sete. Vamos ver aqui as colunas dela de novo, né? Então, se ela for maior que 0, é porque eu já tenho alguma cadastrada, então eu vou fazer vou fazer um update aqui, ó. Razão. Igual. Aí aqui a gente vai usar o parâmetro, né? Ó, P razão. Vírgula. Nome, underline, fantasia, for igual ao parâmetro fantasia. Qual mais? CPF, CNPJ, for igual ao parâmetro CPF, CNPJ. E por fim aqui o telefone. For igual ao parâmetro telefone. Eu não preciso colocar um where aqui, porque eu sempre vou ter ou 0 ou só um registro. Então, se eu tiver só um registro, ele vai pegar o registro que eu tenho e vai fazer esse update. E aqui eu vou colocar um else. E aí a gente vai fazer um insert. E aqui um endif. Insert na tabela tab empresa. O que a gente vai inserir? Eu vou inserir na razão, underline social. Eu vou inserir no nome, underline fantasia. Eu vou inserir no CPF, underline CNPJ. E eu vou inserir no telefone. O que a gente vai inserir? Os valores, né? Vou colocar aqui na linha de baixo, sim, para ficar mais bonitinho. Os values, né? Os valores. E aí eu vou inserir, ó, na razão social, o que tiver preenchido em P razão. No nome fantasia, o que tiver preenchido no parâmetro fantasia. No CPF CNPJ, o que tiver preenchido no CPF CNPJ. E no telefone, o que tiver preenchido no parâmetro telefone. Faz o insert. Então, o que a nossa procedure faz? Ó, essa procedure vai fazer o seguinte. Primeiro, qual que é a ação que foi selecionada? Se eu coloquei aqui nessa ação 0, ele vai fazer um select e vai trazer o registro. Só vai trazer para mim esse, igual está aqui, ó. ID, nulo, razão, o que tem cadastrado. Vai limitar uma só. Se tiver mais que uma, ou seja, se a ação for diferente de 0, é outra ação, não é 0. Se eu colocar nesse parâmetro ação qualquer coisa diferente de 0, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai verificar. Já tem algum registro nessa tabela? Se tiver mais que um registro na tabela, faz um update. Se não, faz um insert. Então, basicamente, é isso que ele vai fazer. Vou criar aqui, ó, vamos ver se eu não fiz nada errado. Vamos criar aqui essa
essa proc e vamos testar? Vamos testar. Criei a procedure e não deu nenhum erro. Nossa, que beleza, não deu nenhum erro. Como é que a gente executa uma procedure no MySQL? Eu vou pegar o nome da procedure e os parâmetros que ela precisa. Então aqui eu vou dar um call, que é para chamar ela, call, procedure, qual que é a ação? A ação vou pôr 0. Então aqui ele vai ver, ó, a ação é igual a 0. Se a ação for igual a 0, ele vai fazer esse select. Então, o resto dos parâmetros eu não preciso passar nada, vou passar vazio. Vazio, vazio, vazio e vazio. Tudo vazio. Beleza. Executa. Ó, trouxe para mim a consulta. Agora se eu colocar aqui 1. E aí eu vou colocar aqui, ó, André, que é a razão social, Net Solutions, que é o nome fantasia, 000000000, que é o CNPJ, telefone, vamos pôr aqui o telefone, 17 3341 337, beleza. E vamos executar essa proc. Vamos lá, vamos ver se está tudo certo. Ó, uma linha afetada. Vou mudar aqui para 0. Mudei o primeiro parâmetro para 0. O que ele tem que fazer? Trazer os cadastros. Trouxe o que eu acabei de fazer. André, e se eu executar de novo agora, mudando aqui para 1? O que tem que acontecer? Se eu alterar alguma coisa, eu vou colocar aqui, ó, André alterado. E vou executar. Opa! Ah, tá. Esqueci desse detalhe. Ó, quando a gente executa um update no MySQL sem o where, né, sem a cláusula where, como ele entende que isso é uma coisa perigosa, ele não deixa. Então, ou a gente tem duas opções nesse caso. A primeira opção seria você capturar o código, né, o ID do registro. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar o 0, eu sempre vou ter um registro só, né, que é o ID 1. Então aqui eu poderia colocar aqui, ó, where ID igual e dar um select na tabela para pegar o ID. Não ia ficar pesado porque sempre vai ter um registro só, então não considero que seria uma prática ruim. Tá? A gente poderia fazer isso. Uma outra opção que a gente tem é usar desativar o Safe Mode, né? Aqui o que ele está falando? Ó, você está usando o Safe Mode Update. Você pode tentar, né, desativar o Safe Mode para fazer o update. Então a gente teria essas duas opções. Se eu quiser desativar o Safe Mode, eu faço isso. Set SQL Safe Updates igual a 0 e depois você pode, depois do update aqui, você pode voltar ele para 1. Então, esta é uma opção. A segunda opção para esse update funcionar seria a gente pode fazer isso aqui, ó. Where ID igual select ID from tab underline empresa limite 1. Cara, é o que eu falei para vocês. Não sei se isso aqui seria, né, uma solução muito linda, não é um negócio bonito, mas eu sei que ia funcionar perfeitamente, tá? Por que eu estou fazendo? Eu sei que eu só vou ter um registro nessa tabela. Então, se eu tenho só um registro, eu vou lá e vou buscar o código dele, ó. E aí eu vou comparar se o ID é igual ao código dele. Então vai ficar perfeito, vai funcionar 100%. Tanto você colocando o SQL Safe Mode, quanto se você colocar aqui o ID. Ó. Eu vou comentar aqui o Safe Mode e vou colocar aqui para a gente criar de novo, né? Ó, vou dar um drop procedure SPR empresa, então vou dropar ela e vou criar de novo. Ó, drop procedure, dropou, vou criar ela de novo. Ó, eu comentei o SQL Update Saves aqui, ó, tá? Não tá, ele tá fazendo com essa consulta aqui, ó, onde o ID for igual ao ID selecionado. Eu vou tentar alterar o registro. Ó,
Opa, para alterar o registro que eu tenho que mudar para 1. Executa aqui. Ah, cara, não vai ter jeito de fazer do jeito que eu pensei aqui mesmo não. A não ser que eu crie uma variável para armazenar esse ID. Porque eu não posso fazer uma consulta dentro da mesma tabela que eu estou fazendo o update. Tá? Desculpa, foi uma falha grosseira aqui que eu acabei de cometer. Mas enfim. Então vamos tirar esse where aqui, ID. Ou então, vamos criar aqui ó, uma variável. Ó, declare. Isso aqui só vai acontecer no caso do update, né? Então declare ID underline empresa do tipo int. E aqui a gente pode fazer assim, ó. Set ID underline empresa igual. Aqui eu pego o ID da empresa. Tem que ser entre parênteses, se eu não estou enganado. E aqui no ID eu vou colocar esta variável que a gente criou, que é o ID da empresa. Tá, não mudei quase nada, né, do que a gente tinha feito. Só armazenei, primeiro eu armazenei o valor aqui na variável e depois eu comparei. Então não mudei quase nada, só não posso fazer a consulta direto dentro do update. Ó, vou apagar aqui. E vou criar de novo a proc. Vamos testar. Vou tentar inserir aqui, ó, André alterado, né? Fazer um update. Opa, rodou. Beleza, vamos mudar aqui para 0. Vamos ver o que aconteceu. 0. Ele não pode deixar inserir 2 registros. Ó, mudou aqui, ó, André alterado. Se eu voltar aqui, tirar o alterado daqui, mudar o parâmetro para 1, o que ele vai fazer? Ele vai lá nesse registro e vai fazer o update de novo. Rodei, beleza, nenhum erro. Volto aqui para 0. Rodo ele. Ó. Já tirou o alterado. Beleza, procedure funcionando. Se eu tirar aqui, ó, este where daqui e colocar o set update safe mode, o que vai acontecer? Vai funcionar ou não vai? Deixa eu pôr o ponto de vírgula aqui. Vamos lá. Apago a proc e crio a proc de novo. Vamos testar. Vai listar os dados? Listou normal. Mudei para 1. Tem que alterar os dados. André, alterei novamente. Roda. Rodou, não deu erro. Vamos ver se ele consulta. 0. Tá aí. Alterou novamente. Então vocês podem, né, ter aí 2 soluções, né? Usar o update, esse SQL Safe Updates, né, para ele liberar isso. Em alguns casos, porque o que seria esse Safe Mode do MySQL? Para quem não usa o MySQL, não sabe, é um modo de segurança para você não conseguir fazer cometer um erro muito grosseiro, que seria, por exemplo, apagar vários registros de uma tabela, porque às vezes você esqueceu de colocar uma condição, de colocar uma cláusula where. Ou fazer um update em vários registros, porque você esqueceu daquela condição. Então, se você coloca esse SQL Safe Updates, é porque você sabe o que... Imagina-se que você sabe o que você está fazendo. Então você está liberando o MySQL falando assim, não, se for cagada eu estou assumindo o risco, eu estou liberando aqui, tirando do modo de segurança, né? Porque senão ele obriga que você insira a chave que você quer excluir. Eu quero excluir o registro do 1 ao 3 ou do 1 ao 5, mas eu tenho que colocar uma chave ali para mim filtrar o que eu vou excluir. Eu não posso simplesmente mandar um delete em tudo, um update em tudo, e enfim, né? Ele tem essa preocupação. Maravilha. Então, cara, a gente fez o que a gente acabou de fazer? Nós acabamos de mexer no banco de dados, a gente criou uma procedure, ó, que é essa procedure SPR empresa, e ela tem vários parâmetros. Eu tenho um parâmetro que quando eu passo ela lista os dados, eu tenho os outros parâmetros que são os dados que eu quero inserir, né? Enfim, que eu quero
rodar ali na minha aplicação. E aí a gente vai usar agora essa procedure. Então, como que eu uso essa proc? Vamos lá. Neste formulário de dados da empresa, o que a gente vai fazer? Quando eu entrar nesse formulário, quando esse formulário for mostrado para o usuário, eu quero carregar os dados no formulário. Eu vou lá, o cara executou, eu vou lá e mostro os dados. Então, eu vou pegar aqui, ó. A gente tem que prestar atenção nesses dois eventos. A gente tem o onCreate e a gente tem o onShow. O onShow. São dois eventos que a gente usa bastante. Uma coisa que você tem que se preocupar. O onCreate, ele só executa quando cria o formulário. Então, na hora que você vai lá e dá um create no formulário. O onShow, ele vai rodar toda vez que o formulário for mostrado, toda vez que ele for apresentado. Então, o onShow, ele pode acontecer depois que o formulário foi criado, o onShow pode rodar mais de uma vez. Né? Então, se você acho que minimizar o formulário e abrir de novo, né, maximizar de novo, mostrou, ele vai rodar onShow. O onCreate não. O onCreate só na hora que criou o formulário. Então, no nosso caso aqui, eu vou usar o onCreate para a gente pegar essa query empresa e rodar aquela proc. Então, quando criar o formulário, eu vou pegar aqui, ó, query empresa, ponto, close, QE empresa, ponto SQL, ponto ADD. O que eu fiz aqui, ó? Este ponto SQL, ponto ADD é a mesma coisa que você clicar aqui em cima dela, vir na propriedade SQL e digitar alguma coisa aqui, ó. Cada linha dessa aqui é um ponto ADD. Né? E você também tem o ponto text que você pode usar. E eu acho que o ponto SQL também, né? No caso do ponto SQL não. Ponto SQL, ponto text. Então o text seria aquele campo inteiro para você digitar uma consulta. Então tanto faz aqui você usar o text ou o ADD. Tanto faz não, né? Tem algumas diferenças, mas não causa impacto nenhum. Então eu vou pegar aqui, ó, call, vou rodar essa proc. Vamos pegar, acho que eu vou copiar aqui, vai ser mais rápido, né? Então vamos pegar ela aqui e vou colocar aqui, ó, call, blá blá blá. Vou passar esses parâmetros aqui vazios, vaziozinho. Aí vocês já viram aqui, como eu estou usando, eu preciso usar essa mesma aspa que é o que eu passo a string, ela vai dar um piripaque. Então o que eu tenho que fazer para passar o parâmetro vazio aqui? Como eu quero passar entre aspas, eu tenho que colocar aspas, 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 aspas. E na verdade isso aqui não é aspa, é apóstrofo, né? Então aqui, aspas, 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 apóstrofo, 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 entenderam, né? Então aqui eu vou colocar 4 vezes, porque aí ele entende que são só 2. Um ignora o segundo, né? Seria tipo no PHP quando você coloca barra assim, né? Quando você coloca uma barra antes para ignorar a aspa, né? Então passei os parâmetros vazio, em branco, né? Vazio. Como eles são varchar, né? E aí a gente vai dar um QE.open. Cara, uma coisa que é importante aqui, ó, como eu dei um ADD, ponto ADD, se tem algum texto lá escrito no SQL, ele vai adicionar o texto. Isso é uma diferença do text e do ADD. Ele vai concatenar essa informação com aquela que já está lá. Então é importante que antes, né, eu coloque aqui um QE empresa.sql.clear. Porque aí se tiver alguma coisa dentro dessa query, ele vai limpar primeiro. Então essa consulta que eu rodei aqui, ó, essa consulta que está aqui, quando eu dou um clear, ele limpa ela, ele apaga ela
e aí eu dou ADD para escrever aquela. Se eu não der o clear, ele vai escrever aqui na linha de baixo aquele outro código lá e aí quando executar vai executar os dois. Beleza? É isso, eu acho que basicamente poderia importante vocês saberem. Então voltando aqui no código que a gente está escrevendo, ponto open. Tá, se tudo estiver certo aqui, ele vai trazer os dados nessa query agora. E aí eu vou pegar os dados que ele trouxe e vou carregar nesses campos aqui, ó. txt razão social.text, que é onde eu insiro o texto, recebe, eu quero pegar o dado que ele trouxe nessa QE empresa. Então eu vou pegar aqui, ó, QE empresa, ponto, tem várias formas de fazer, eu particularmente uso sempre o field by name, porque eu acho mais fácil lembrar o nome da coluna. Você poderia pegar por parâmetro também o índice da coluna, enfim, dá para fazer de várias formas, como eu já falei. E aí, qual é a coluna que eu quero pegar? Como que ele retorna aqui para mim? Razão, underline, social. Então, aqui eu quero pegar a coluna razão, underline, social. E é um campo do tipo string, então eu vou colocar aqui que ela retorna uma string. E aí a gente vai fazer isso aqui, ó, para a razão social, para o nome fantasia, para o CNPJ e para o telefone. Então aqui a gente tem txt eita pega, hein? Esqueci de dar nome aqui para os bagulho. Então txt fantasia, esse aqui eu nem coloquei txt nesse aqui, tá? CPF, né? Vamos colocar aqui, ó. txt CPF, CNPJ. E nesse último aqui, txt telefone. E aí lá, a gente vai colocar aqui, ó, txt fantasia, que vai receber o nome, underline, fantasia. Escreveu errado aqui, escreveu errado, vai dar erro. Se não escrever igual, tá aqui, ó, nome, underline, fantasia, vai dar erro. Então aqui, ó, nome, underline, fantasia. Eu gosto de alinhar aqui, ó, isso aqui, mania de velho, sei lá. Eu gosto de ficar com eles alinhadinhos. Nome, fantasia. Qual que é o outro? CPF, underline, CNPJ. Então aqui, ó, CPF underline CNPJ. Aí aqui a gente vai colocar no campo txt CPF CNPJ. Este último aqui é o txt telefone, que vai receber aqui o telefone. Beleza. Então só de fazer isso aqui, o que tem que acontecer? Quando a gente abrir aquele formulário, ele tem que vir com esses dados preenchidos. Vamos ver se vai funcionar? Testando. Abriu aqui. Cadastros. Empresa. Ó. Já veio. Então veio bonitinho aí os dados que a gente cadastrou. Top. Cadastrado. Tá, agora, o que a gente vai fazer? Quando eu fecho esse formulário, quando eu saio do formulário, eu quero que ele salve os dados. Então, toda vez que eu sair, fechar aquele formulário, eu ir lá no fechar do formulário, esses dados têm que ser salvos. Então, como que a gente pode fazer isso? Ó, neste formulário a gente está aqui, ó, destruindo ele, então toda vez que o formulário é fechado ele é destruído, né? Então aqui no onClose, por exemplo, toda vez que a gente rodar aqui no onClose, né? A gente pode fazer o seguinte, ó, eu chamo a mesma procedure, só que neste caso, como eu vou rodar um insert ou um update, e o insert e o update eles não retornam linhas, se eu rodar um open aqui, vai dar erro. Então aí nesse caso, quando não retorna linhas, não vão retornar, não é uma consulta que vai retornar dados,
Aí eu não posso usar o open, eu tenho que usar o exec SQL. E aqui, ó, a gente vai passar os parâmetros que seriam, vou passar assim, ó, QE empresa ponto params ou que param by name, né? E aí você inventa um nome aí, ó, tipo P razão ponto. É uma string, recebe, quem que ele vai receber aqui, ó, o txt razão.text, esse aqui, ó. E aqui, ó, ao invés de passar essas aspas, eu vou passar o dois pontos p razão. O que que eu fiz? Meu Deus, que coisa difícil. Não, é muito simples, ó. Eu criei um parâmetro chamado razão, atribuí o valor do campo para esse cara. Então a gente tem aqui esse campo, que é o txt razão. O que tiver preenchido nesse campo, ele vai ser passado como parâmetro para esse parâmetro que eu criei p razão. E aí aqui quando eu coloco dois pontos, ele entende que isso aqui é um parâmetro. Beleza? Então eu posso criar aqui vários parâmetros, quantos vocês quiserem. No nosso caso aqui são poucos, né? E aqui aí a gente vai ter o p razão, p fantasia, p CPF e o P telefone. E aí aqui a gente já tem os nomes dele, ó. TXT fantasia, TXT CPF CNPJ, TXT telefone, e aí você dá um exec SQL. O que a gente fez? Toda vez que sair desse formulário, que fechar esse formulário, ele vai passar aqui, executar esta proc, a mesma proc, só que aí eu passo aqui o parâmetro 1, né, ao invés de 0, que é só para trazer a consulta. E aqui eu vou passar, ó, dois pontos P fantasia. Aqui eu vou passar o dois pontos P CPF CNPJ. E aqui eu vou passar o P telefone. Vou diminuir aqui para aumentar aqui para ficar mais visível, né? Pronto. Então, feito isso aí, ó, a nossa tela de empresa está pronta. Não sei por que ele abre do outro lado, cara, e fica, quando eu mudo de monitor, fica essa porcaria que tá ficando. Inclusive aqui, ó, para mim fechar agora, deu certo, mas não dá para ver direito ali, né? Fica estranho quando eu mudo de monitor. Mas não tem problema, dá para ver, dá para testar. Ó, aqui tá escrito alterei novamente, eu vou tirar esse alterei, vou colocar André Luiz, Net Solutions, você pensa, a Net Solutions faz. E aí eu vou fechar. Ó, não deu nenhum erro, já é meio caminho andado. Vamos lá de novo, abrir, empresa, ó, já trouxe aqui, ó, André Luiz, você pensa, Net Solutions faz. Vamos colocar aqui, ó. Fechei, abri de novo, ó, já trouxe aqui o que a gente preencheu. Vamos ver esse telefone aqui, 17 3341. Aqui lascou, né? Porque o número fixo ele tem menos número, né? Aí vai ficar com um sobrando aqui no final. Mas vamos ver como fica. Fechei, cadastro empresa, olha lá. Perfeito, funcionando, né? Tem muitas coisas que dá pra gente fazer, cara, mas, nossa, por exemplo, uma coisa que eu faria aqui, que eu acho que ficaria legal,
a gente colocar a máscara do telefone, do CPF para ajustar. Tem como fazer? Tem como a gente ajustar em runtime, no key press, no key up, quando pressiona o botão, quando solta a tecla, enfim. Tem várias possibilidades que daria para a gente explorar. Mas aí, qual que é o ponto? Qual é a dica que eu vou tentar deixar? Como eu falei para vocês, eu quero, né, dar uma base para vocês poderem explorar a ferramenta. Então, o lance dos eventos também tem que ser explorado, tanto quanto eu falei para vocês explorarem a questão das propriedades. Então, quando você clica aqui num componente, né, aqui em propriedades, e você tem várias propriedades que podem ser exploradas, de cor, de máscara, enfim, vocês têm um monte de opções que vocês podem colocar um componente na tela e ver como que elas se comportam. Vocês também têm vários eventos que vocês podem testar. Por exemplo, ó, on double click. Se der 2 cliques nesse cara aqui, eu quero que execute alguma coisa. Esse context pop-up aqui é se você colocar um menuzinho de contexto para clicar com o botão direito, enfim. Então tem muitas coisas para serem exploradas, né? On editing, né? Quando está editando, quando a pessoa está alterando o dado. On exit, quando sair do campo. On enter, quando entrar, né? Quando a pessoa entra nesse campo. Então tem muitas propriedades, né, que vocês podem explorar. No caso do Dev Express, essas aqui no final elas não tem nos componentes convencionais, né, nos nativos do Delphi, e a gente aqui, pelo menos aqui na empresa, a gente usa bastante, né, tipo onEditValue é um evento que a gente usa bastante, por exemplo, porque o onEditValue ele só é executado quando você altera o valor. Então, por exemplo, eu fui lá e fui lá na razão social e alterei algum dado, ele executa. Se eu fui lá na razão social, eu entrei no campo, mas eu não fiz nada, ele não executa. Então, o onEditValue, ele é executado quando você edita o valor. Se você não editou, ele não executa. OnChange, né, quando você está mexendo no valor, qualquer alteração, mudança e tal. OnValidate, quando você dá um Enter ali no campo. Então, sim, são possibilidades que a gente tem e que vocês podem ir explorando, tá? O Delphi tem bastante recurso. Então, hoje deu pra gente ver aí, ó, eis aí uma das coisas que eu queria muito que vocês vissem, né? Que eu acho muito importante, que é a criação da procedure. Vocês criaram uma procedure no banco, uma procedure que pode trazer um retorno, ou que pode inserir um dado, ou que pode atualizar um dado. A gente criou uma procedure e a gente colocou isso aí ali numa tela. A gente fez isso funcionar aí em uma aula, né? Deu para ver muita coisa. Então, cara, é isso. Eu acho que se vocês pegarem um pouco da aula de hoje e explorar bastante, rapidinho vocês vão estar manjando muito, né? E aí vocês viram que a gente tem uma transferência de processamento. Nesse caso, a gente não tem data source mais, né? Nesse caso aqui eu não pus nem botão na tela. A gente poderia ter colocado um botão, né? Que quando a pessoa clica lá em salvar, ele chama proc. Dá na mesma, cara. Se a gente colocasse um botão aqui e chamasse aquela procedure, ó, salvou o dado, dados salvos com sucessos, dá na mesma. Coloquei no onExit ali, mas a gente poderia ter usado de diversas formas. Por isso que é importante vocês irem mexendo, né, e explorando. Então eu estou passando de uma forma e é interessante vocês irem criando aí a forma de vocês, criando a metodologia que vocês vão julgando que é eficiente, que é prática e etc, né, e evoluindo. Aqui é uma base para vocês realmente verem o que a ferramenta tem e as possibilidades, né? O lance de criar uma procedure e rodar essa procedure, se vocês já têm essa competência hoje, né, de conseguir criar uma procedure igual eu fiz aqui, rodar essa procedure, testar essa procedure, entender o que está acontecendo na procedure, e vocês conseguem colocar ela, né, aplicada numa tela. Porque, gente, essa mesma procedure que eu fiz para inserir aqui no Delphi, a gente poderia fazer em qualquer outra linguagem. A gente chama lá no Visual Studio, em C Sharp, em VB, sei lá, em Java, você chama aquela proc ali, ela vai inserir da mesma forma, você pega os parâmetros que você quer da tela e vai funcionar. Então você transferiu o processamento ali para o banco, né, a proc que está fazendo todo o processamento e tal. Então você tirou
o peso da aplicação jogou ali a maior parte do peso para o próprio banco ali. Até as validações a gente poderia ter feito no banco, né? E eu consigo enxergar algumas vantagens nisso muito boas, que seria, né, hoje talvez a gente tenha mais profissionais que saibam SQL, né, do que às vezes uma linguagem específica de programação. Então você conseguiria, de repente, trocou a linguagem de programação na empresa, mas você tem toda uma estrutura já ali no banco. Então tem algumas vantagens que a gente pode ver nesse formato, tá? Bom, eu acho, cara, que por hoje tá ótimo, né? Espero que tenha agregado mais uma vez aí para vocês, que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Que vocês continuem firmes aí. A gente tá, hoje é o quarto sábado, faltam 5, né? No próximo sábado, infelizmente, como eu falei, eu acho que eu comentei no começo, eu não vou poder fazer no período da manhã de novo. Aí a gente faz no período da tarde mais uma vez. E se vocês não puderem, no período da tarde eu vou deixar gravado, vou postar no YouTube. Então a aula de hoje, para quem não conseguiu entrar na aula agora, no horário da aula, já vou deixar no YouTube também. Não ia deixar mais, né? Essa aula e as próximas eu não ia deixar no YouTube, mas como foi uma falha minha, que acabou que eu vou ter que repor essas aulas que eu dou lá na ETEC, devido à questão da greve e tudo. Então a gente acabou tendo que, eu vou ter que sábado que vem ministrar aulas lá no período da manhã, e aí não tem como eu fazer duas coisas ao mesmo tempo, impossível. Então eu vou, né, e como não é aqui em Colina, não dá pra mim ficar aqui no período da manhã. Eu vou pra lá no período da manhã e eu resolvo o problema da questão das aulas lá, e aí no período da tarde a gente faz as aulas aqui e eu deixo gravado também. Beleza? Meninos, um bom sábado para vocês, um bom fim de semana. E quem for continuar estudando aí, bons estudos, né? Mas aí também para quem quiser descansar, bom descanso, porque merecido, né? Semana foi puxadona, todo mundo trabalhando muito. E é isso. Obrigado. Mais um sábado, tamo junto. Até no próximo sábado. Falou, tchau, tchau.